Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui para conversar um pouquinho a respeito do vitiligo. Me pediram para falar sobre essa doença, então eu resolvi gravar esse videozinho pra gente conversar. Então, como a gente sabe, o vitiligo ele é uma doença autoimune, ou seja, é uma resposta do próprio corpo contra si mesmo, onde ele passa a não reconhecer mais as características próprias do organismo. Então, você sofre uma alteração na pigmentação da sua pele. O que é importante da gente saber? Como toda doença autoimune, a gente precisa procurar as causas gatilhos. A gente tem que tratar o ambiente, a gente tem que detoxificar, a gente tem que faxinar o terreno, tirar todos os fatores inflamatórios, tirar todos os fatores intoxicantes, trabalhar a questão de radiação, trabalhar a questão da alimentação, trabalhar a respeito da dieta, fazer uma dieta anti-inflamatória, evitar produtos industrializados, mudar os tipos de produtos que a gente usa, tanto de higiene pessoal quanto de limpeza, fazer uma reviravolta em todo o ambiente em que você se encontra, para a gente poder limpar todos esses gatilhos, porque a gente sabe que a doença autoimune, assim como o vitiligo, a fibromialgia, o lúpus, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa, todas essas doenças, sejam elas de fundo autoimune ou sejam elas doenças de fundo degenerativos, elas são doenças que são causadas por várias causas, né? São multifatoriais, como a gente diz. E apenas 5% dos casos existe a informação genética como um fator determinante daquela doença. Então a gente já sabe que precisa fazer toda essa limpeza de terreno, mudança de alimentação, mudança de ambiente, atividade física para ajudar a produzir mais respostas anti-inflamatórias, mais neurotransmissores, endorfinas que nos trazem bem-estar. E uma coisa em especial em relação ao vitiligo é que ele é uma doença relacionada à camada embriológica conhecida como ectoderma. Então vamos pensar, quando a gente é um feijãozinho lá na barriga da nossa mãe, a gente tem 3 camadas como se fossem camadinhas de cebola que vão dar origem para todos os órgãos. A gente tem o ectoderma, que é a camada mais externa, onde está relacionado aí a pele, onde está relacionada a doença do vitiligo. A gente tem a mesoderma e a gente tem o ectoderma. Então todos os nossos órgãos eles vão ser originados de alguma dessas camadas embriológicas. No caso da ectoderma, no caso do vitiligo, ele tem origem na alteração da sua ectoderma, dessa camada mais externa. E do campo bioemocional, que é um dos principais gatilhos do vitiligo, ele está relacionado a perdas, tá? A situações onde você tem uma perda abrupta de alguma coisa. Pode ser, por exemplo, uma situação que já foi vivenciada no passado e que acarretou aí um estresse profundo que fez com que o gatilho do vitiligo fosse ativado como uma forma de doença autoimune, ou pode ser uma situação que a pessoa está vivenciando hoje. Sempre ela está relacionada a um mecanismo de separação. Todas as doenças que estão relacionadas ao ectoderma, elas estão relacionadas a um mecanismo de separação abrupta e também a uma sensação de sujeira, uma sensação de indigestibilidade. Roberta, isso é meio complicado de entender. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você tem um gatinho e todos os dias esse gatinho você está acostumado com que ele durma no seu peito. Todo dia ele vai e repousa no seu peito, anos a fio. E aí alguém mata o seu gatinho, um vizinho mata o seu gatinho. E aí você fica abalado emocionalmente, psicologicamente com a perda do gato. E o que acontece? Você acha aquela atitude da pessoa que fez aquilo com o gato suja, abominável, aquilo não te digere. Então você tem uma separação abrupta, uma perda abrupta do gatinho, daquele ente, vamos dizer assim, querido que você tinha, que era o gato, associado a uma situação de indigestibilidade, de sujeira, tipo uma situação abominável. E aí o que acontece? Você começa a desenvolver o vitiligo nessa região do tórax por causa desse trauma que aconteceu. Então é sempre importante a gente tratar todas as esferas quando a gente está falando de doença autoimune. Não adianta só cuidar do ambiente, da alimentação, se você não cuidar da mente, se você não cuidar dos gatilhos emocionais e dos gatilhos mentais. Então, é essa dica que eu quero deixar para vocês sobre vitiligo. Espero que vocês tenham gostado e compartilha aí com quem você conhece e precisa saber mais a respeito dessa doença. Um grande beijo para vocês e até a próxima!